A estrutura fundiária corresponde ao modo como as propriedades rurais estão dispersas pelo território e seus respectivos tamanhos. É importante conhecer os números que revelam quantas são as propriedades rurais e suas extensões, levando em conta que um hectare vale 10.000 metros quadrados. Existem pelo menos 50.566 estabelecimentos rurais inferior a 1 hectare, e essas juntas ocupam no país uma área de 25.827 hectares, enquanto que as propriedades de tamanho superior a 100.000 hectares ocupam uma área de 24 milhões de hectares. Como mostram os dados, uma grande parte das terras do país se encontra nas mãos de uma pequena parcela da população. Essas pessoas são conhecidas como latifundiários. Já os minifundiários são proprietários de milhares de pequenas propriedades rurais espalhadas pelo país. Algumas são tão pequenas que muitas vezes não conseguem produzir renda e a própria subsistência familiar suficiente. Esse domínio de latifúndios é proveniente do passado colonial, inicialmente com a doação das Sesmarias, que eram terras doadas de proprietários ligados à nobreza, que tinham a obrigação de cultivá-las e pagar tributos à coroa. Caso isso não ocorresse, as terras eram repassadas para aqueles que tinham condições de administrá-las corretamente. Outro fator histórico que determinou o predomínio de grandes propriedades foi a Lei de Terra de 1850, em que as terras seriam vendidas e não mais doadas. Além disso, estabeleceu normas para a legalização dessas terras. Dessa forma, ficava muito mais difícil para a camada mais pobre e para os imigrantes adquirir propriedades, forçando-os a trabalharem nelas. Em 1960, em meio ao descontentamento com essa distribuição desigual de terras, o regime militar cria o Estatuto da Terra, uma lei que regula o uso da terra para fins de uso, ocupação e fundiários. Além disso, outro aspecto importante do Estatuto da Terra é que o trabalhador rural ganha uma proteção legal, isto é, salário mínimo, férias remuneradas, previdência e 13º salário. No entanto, na prática, os fazendeiros têm fugido dessas medidas e optaram por contratar trabalhadores temporários, surgindo então a figura do boia-fria. Boia-fria ou assalariado rural é o trabalhador que foi expulso do campo e vai construir uma massa de trabalhadores temporários ou volantes. Trabalhadores esses que residem nas periferias urbanas, migram de uma região agrícola para outra, acompanhando o ciclo produtivo das diversas culturas. São agricultores em diversas lavouras, mas não possuem suas próprias terras. Recebem esse nome devido ao fato de comerem fria refeição que levam de casa, pois no local de trabalho não existem instalações para esquentar comida. Boia fria passa por muitos problemas em face das condições degradantes de trabalho. Os trabalhadores, para obter maiores ganhos, sujeitam-se a um imenso esforço físico. Muitos até morrem em razão disso. Como é o trabalho de vocês? Nosso trabalho é normal, não como todos, mas é o que a gente consegue fazer. A gente chega às 7 horas da manhã, né? Temos o horário de almoço 11 horas, 1 hora de descanso, depois temos o café, né, Patrícia? E bem difícil também, né? Bem cansativo, né? Para poder enfrentar o sol. Temos equipamentos, né? De trabalhos que a gente usa. Cadeira, botina com proteção, óculos, luva, protetor na lima. Devido à má distribuição de terra, surge um dos maiores movimentos sociais do Brasil, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que nasceu da ocupação da terra e tem nessa ação seu instrumento de luta contra a concentração fundiária e o próprio Estado. O principal objetivo desse movimento é a reforma agrária, que é um processo que reorganiza toda a estrutura fundiária de um país, dando possibilidade aos camponeses não possuidores de terra de comprarem uma propriedade. Além disso, créditos devem ser dados aos camponeses para eles comprarem maquinários, sementes e insumos agrícolas para manter a terra fértil. O predomínio de Cambará é de agricultores familiares. O agricultor familiar, a classificação de agricultor familiar leva em consideração o tamanho da área, a renda e a mão de obra. Então, uma renda hoje que você tenha como agricultor familiar abaixo de R$130 mil, uma área abaixo de 72 hectares e
predominância da força de trabalho, seja da família. Pode-se ter funcionários contratados, mas não é a predominância da sua força de trabalho. A Cambará tem 1.041 propriedades e na faixa de 820 produtores. Mesmo os produtores que têm grandes áreas, a característica de Cambará é ele não ter a área unificada. Ele tem vários pequenos lotes. Então, a divisão fundiária é uma das características de Cambará que ele vem de outros municípios e que tem isso como algumas dificuldades de desenvolvimento de algumas atividades.